Feche os olhos. Imagine que você está no meio de uma estação de metrô lotada. As luzes fluorescentes piscam, um bebê chora ao longe, alguém derruba café bem perto dos seus pés e uma voz metálica anuncia atrasos infinitos. Agora, acrescente. Raíssa, uma notificação vibrando no bolso, alguém chamando seu nome errado e um e-mail urgente piscando na tela do seu cérebro. Respire fundo. Você provavelmente não sobreviveria a isso sem um pouco de humor e muita prática mental. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta aí nos comentários, de onde você está ouvindo isso agora e que horas são por aí. Agora diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo. E vamos começar a jornada desta noite juntos. Eu acordo com o som de carros, vozes, um gato miando e o apito do micro-ondas. Ainda deitado, minha mente já quer correr, organizar o dia, resolver problemas que nem começaram. Mas eu respiro. E no exato segundo em que respiro, eu decido. Vou mergulhar na tempestade com olhos calmos. Não é que o caos tenha desaparecido. Ele nunca some. Mas eu me percebo inteiro lúcido, como quem está dentro da chuva, mas com um guarda-chuva silencioso feito de intenção. Hoje minha afirmação é simples. Mesmo em meio à confusão, minha mente é minha casa. Repito isso enquanto escovo os dentes com movimentos lentos, como se estivesse polindo uma armadura. Uma armadura invisível, feita de pensamentos limpos de um espaço interno que ninguém acessa sem meu consentimento. Pela janela, o céu está pálido, meio nublado, meio preguiçoso. Eu observo o movimento da cidade como quem assiste a um filme, sem tentar controlar a história, apenas presente no espectador que sou. Já notei que o mundo não espera a gente estar pronto. O telefone toca no meio da meditação. O leite ferve enquanto você tenta responder uma mensagem. Mas eu não sou o leite, nem a mensagem. Eu sou aquele que observa o leite subindo e escolhe não entrar em pânico. Minha mente quer acelerar, claro. Ela quer resolver, quer opinar, quer prever catástrofes. Mas eu sorrio internamente. Digo a ela, obrigado pela preocupação, mas hoje vamos caminhar mais leve. Esse tipo de conversa mental é meu truque secreto. Parece bobo, mas funciona. A mente responde melhor quando tratada com afeto, não com bronca. Hoje, eu percebo algo curioso. O caos não vem só de fora. Muitas vezes sou eu quem o carrega, como uma mochila de expectativas e cobranças imaginárias. Então, escolho abrir essa mochila e tirar algumas coisas de dentro. A necessidade de ser produtivo o tempo todo, o medo de parecer desorganizado, o velho vício de agradar a todos. Fico só com o essencial. Hoje eu escolho clareza. E clareza não é ausência de ruído. Clareza é presença. É saber que você está ali dentro, no comando gentil da sua própria mente. É como dirigir à noite em uma estrada molhada. Você não vê tudo, mas o que importa está iluminado. O suficiente. Eu não tento ser imune ao caos. Isso seria irreal. Mas cultivo a habilidade de não me fundir a ele. Quando o mundo grita, eu sussurro. Quando tudo parece urgente, eu me demoro. Quando sinto que estou perdendo o eixo, eu lembro. Eu sou meu próprio ponto de equilíbrio. Às vezes a clareza aparece nos lugares mais banais, como na textura morna de uma toalha limpa, no som do café sendo coado, ou no modo como a luz da manhã entra pela fresta da janela. Tudo isso é linguagem da calma. Tudo isso é âncora. Sim, às vezes eu falho. Perco a paciência, falo alto, esqueço de respirar. Mas até isso já virou parte do processo. A mente clara não é perfeita, ela é prática. Ela erra com gentileza e recomeça sem drama. Hoje, escolho recomeçar assim que me perco. Escolho sorrir antes de responder. Escolho observar. Não absorver. Porque a vida pode ser uma estação de metrô lotada, mas minha mente é uma sala com paredes de silêncio e chão de nuvens. E nela só entra o que eu permito. Entre ruídos e notificações há um espaço.
Um intervalo minúsculo, quase imperceptível, entre o som da campainha e a minha resposta emocional. Eu tenho aprendido a morar nesse espaço. E é ali, nesse respiro sutil, que encontro o meu refúgio. Cidade acorda acelerada, como se cada segundo valesse milhões. Carros buzinam antes mesmo do semáforo abrir, celulares vibram antes de eu me levantar da cama. Mas dentro de mim, uma escolha silenciosa acontece. Eu respondo com calma. Eu escolho não reagir no impulso. A primeira notificação do dia chega ainda com o travesseiro morno. É uma mensagem cheia de pontos de exclamação e urgência falsa. Sorrio. Imagino um filtro mental, como os filtros de spam de e-mail. Nem tudo que chega merece espaço na minha atenção. E atenção, eu percebo, é um presente que posso controlar com gentileza. No fundo, eu gosto de como minha mente começa a ficar treinada. Antes eu era arrastado pelas ondas, agora surfo por cima delas. Eu ainda ouço tudo. O barulho da máquina de lavar, o som distante da serra elétrica do vizinho, até o latido agudo de um cachorro estressado. Mas agora ouço como quem assiste a um documentário em volume baixo. Não é pessoal, não é meu. É apenas só uma afirmação que me guia hoje. Eu encontro silêncio, mesmo em meio ao ruído. É curioso como o mundo digital se tornou nosso novo caos. Abro o aplicativo do tempo e junto surgem 3 alertas, 2 convites, um lembrete e uma notícia pessimista. Tudo quer a minha mente. Tudo grita: olha para mim, reaja agora. Mas eu, com a tranquilidade de quem está numa cafeteria vazia, apenas deslizo o dedo e digo: agora não. Esse não é doce, não é brusco. É um não que diz sim para mim mesmo. Descubro que posso usar sons a meu favor. O tic-tac do relógio virou um metrônomo de paciência. O ronco suave do ventilador se transformou em mantra. E até o barulho da chuva na calha me lembra que a natureza também faz barulho. Mas nem por isso perde a paz. A mente clara não é silenciosa como uma biblioteca, mas como um rio. Tem movimento, tem som, mas não se quebra por dentro. Então eu passo a caminhar com esse mantra. Sou o observador tranquilo do meu ambiente e percebo que quanto mais observo, menos me confundo. O ruído perde força quando não encontra eco em mim. Mesmo nos momentos em que tudo colide, o telefone toca, o e-mail chega, a chaleira apita, eu sorrio e penso: a vida não está contra mim, ela só está cheia. E é essa cheia que eu aprendo a atravessar com uma mente limpa, como o céu depois da tempestade. Repito mentalmente: minha mente é mais ampla que qualquer caos ao redor. E isso não é apenas uma frase, é uma sensação física. O peito se expande, os ombros soltam, os músculos do rosto descansam. Cada repetição me empurra levemente para dentro de um espaço maior. Esse espaço mental, essa clareza entre os sons, é algo que cultivo como quem cultiva um jardim numa varanda pequena. Pode parecer impossível à primeira vista, mas com um pouco de intenção tudo floresce. Hoje até os barulhos viraram mestres. O som da fechadura me ensina a fechar ciclos. O alarme do vizinho me ensina a não reagir a tudo. E o toque irritante do despertador? Esse me lembra que acordar não é só físico, é também mental. Aos poucos começo a ver beleza na desordem sonora. Vejo que ela me desafia a permanecer firme, como uma rocha em meio à maré. E penso: se consigo encontrar paz no meio desse barulho todo, consigo em qualquer lugar. Agora, enquanto a rua ferve lá fora, eu bebo minha água com calma. Cada gole me ancora, cada gole diz: você está aqui, e aqui tudo está bem. Sou âncora em meio ao trânsito. Literalmente. Hoje fiquei quase 1 hora preso em um engarrafamento, daqueles que transformam o tempo em uma substância gelatinosa e pegajosa. O tipo de situação que, alguns anos atrás, teria me deixado batucando no volante, murmurando irritações e implorando mentalmente para o universo me tirar dali. Mas algo mudou. Não lá fora. O caos segue o mesmo. O que mudou foi dentro. Agora, quando estou cercado por buzinas, sirenes e o zumbido coletivo de uma cidade impaciente, eu lembro: eu sou a parte silenciosa da equação. Ao meu redor, rostos fechados.
Pessoas franzem as sobrancelhas como se o asfalto respondesse à atenção delas. Eu, no entanto, me permito um pequeno sorriso, não por superioridade, mas por compaixão. Por mim mesmo. Eu já fui esse rosto tenso. Já fui a buzina precoce. Já fui o grito interno por controle. Mas agora coloco uma música suave. Um instrumental que escorre pelos ouvidos como óleo morno e digo: sou o ponto imóvel no centro da roda. Repito isso entre respirações lentas. 3 segundos para entrar, 5 para sair. O volante não responde, mas meu sistema nervoso sim. Mesmo parado, percebo que estou me movendo para dentro. O ruído se mistura com o motor, com o chiado do ar-condicionado e ainda assim, ou talvez por isso, começo a notar coisas que nunca via. Um cachorro atravessando a rua com pressa. Uma senhora com um carrinho de feira fluorescente. Um grafite quase apagado com a palavra calma em letras tímidas. A mente clara, penso, não precisa de silêncio absoluto. Ela precisa apenas de um ponto de referência, um centro, um lugar seguro. E hoje esse lugar sou eu. Sou âncora em meio ao trânsito. Sou ilha no mar do impaciente. Me apoio numa nova afirmação. O movimento ao redor não move o que há de estável em mim. E começo a aplicar isso não só ao trânsito literal, mas ao fluxo de decisões e demandas que tentam me arrastar todos os dias. O celular vibra. Mensagem urgente. O e-mail chega. Prazo apertado. Uma voz na cabeça diz: você precisa agir agora. Mas eu não me mexo. Pelo menos não com pressa, pelo menos não com medo. Ser âncora não significa estagnação. Significa sustentar firmeza em meio à correnteza. Posso agir. Posso responder. Posso atender. Mas sempre, antes, eu respiro. Curioso como o mundo valoriza a rapidez. Como se viver bem fosse correr mais que os outros. Mas eu tenho redescoberto o valor da lentidão, da atenção plena nos detalhes que ninguém nota, no reflexo dourado do sol no espelho retrovisor, na maneira como a fumaça do escapamento dança por segundos antes de sumir, na pequena paz que existe em não precisar chegar mais rápido, mas chegar inteiro. Hoje eu entendo. A calma não me atrasa, ela me mantém são. Repetir essa frase tem um efeito quase químico. É como se dissolvesse o ácido da ansiedade. Como se colocasse um peso leve no chão da mente, impedindo que os pensamentos voem com o vento da pressa. No fundo, percebo que todo trânsito, físico, mental ou emocional, é uma oportunidade, uma chance de praticar presença, uma chance de escolher no meio do barulho um som interno mais suave. E assim, parado entre carros com motores bufando como dragões cansados, eu me torno leve. Tão leve que por dentro já não há congestionamento. Só estrada, só fluidez. E sigo com minha nova certeza. Nada pode me tirar do meu centro sem minha permissão. Essa é minha bússola hoje. Não importa o trajeto. Sou eu quem conduz a minha mente. E ela me segue, em paz. Existe um ruído mais sutil que o barulho externo. O da minha própria mente. É o zumbido de pensamentos pendentes, listas de tarefas semi-concluídas, preocupações recicladas em looping. Não são explosivos como uma buzina ou uma sirene. São mais traiçoeiros. São sussurros internos que se passam por verdades urgentes. Mas hoje eu me sento, não para fugir deles, mas para ouvi-los de frente. A primeira coisa que faço é reconhecer. Nem todo pensamento é instrução. Isso me liberta. Nem tudo que passa pela minha cabeça precisa ser seguido, resolvido ou transformado em plano. Alguns pensamentos estão só de passagem. Outros são ruídos internos mascarados de lógica. Fecho os olhos. Sinto meu corpo encostado, no encosto da cadeira como uma raiz afundando na terra. E começo a repetir em silêncio. Eu não sou meus pensamentos. Eu sou quem os observa. E nessa frase simples, algo muda. Antes, meus pensamentos eram como uma linha de montagem, chegando um atrás do outro, exigindo reação. Agora são mais como nuvens passando. Não preciso segurá-los, só preciso notá-los e deixá-los ir. Um pensamento me diz: você está esquecendo algo importante. Outro grita:
E se amanhã tudo der errado? Mas minha respiração é um lembrete mais forte. Neste exato momento está tudo bem. Hoje aprendi que há muito ruído mental que imita produtividade. A mente simula diálogos, antecipa problemas, escreve e-mails imaginários, mas isso não é preparo, é desgaste. Então, em vez de alimentar esse teatro mental, eu digo, eu desligo a peça, eu apago as luzes, eu saio da plateia. Não é que os pensamentos desapareçam, eles voltam, vários. Mas agora, quando surgem, eu os recebo como se fosse um anfitrião educado com visitas inesperadas. Ofereço um chá interno e digo, fiquem o tempo que quiserem, mas saibam que não mando mais em mim. A mente começa a desacelerar. Com o tempo, percebo que alguns pensamentos só estavam pedindo reconhecimento, como crianças inquietas que só querem ser vistas. E nesse espaço, nasce outra afirmação poderosa. Eu tenho permissão para não pensar em nada agora. É radical, é libertador, é deliciosamente simples. Eu me dou esse direito. Não. Porque não tenho tempo para pensar, mas porque já pensei demais por hoje. A pausa é produtiva. O espaço vazio é fértil. Observo que os pensamentos mais insistentes vêm carregados de emoção. Medo, ansiedade, dúvida. Então, em vez de combater o pensamento, eu acolho a emoção por trás. Digo, tudo em mim pode existir com gentileza. Aos poucos o ruído diminui, não porque lutei contra ele, mas porque me recusei a alimentá-lo. O silêncio mental é diferente do silêncio externo. Ele não é ausência de som, mas ausência de peso. É o momento em que a mente para de correr, não porque chegou a algum lugar, mas porque percebeu que não precisa fugir de nada. Hoje, com uma mente mais clara, consigo escutar coisas que antes estavam abafadas, o barulho gentil do meu coração, o ritmo preguiçoso da minha respiração, e aquela voz interna que não grita, mas sussurra com sabedoria. Você está indo bem. Essa é a minha verdade agora. Mesmo quando tudo parece urgente, escolho a calma. Mesmo quando os pensamentos tentam se empilhar, escolho o espaço entre eles. Mesmo quando o mundo mental parece confuso, escolho uma única afirmação para me ancorar. Pensar menos, sentir mais, respirar sempre. E nessa simplicidade, encontro clareza. Não clareza de saber todas as respostas, mas a clareza de saber que posso descansar, aqui e agora. Que minha mente é um céu, e os pensamentos, apenas o clima do dia. E o céu, por mais nublado que esteja, permanece céu. Às vezes, o caos não está no trânsito, nem no trabalho, nem nas vozes ao redor. Está na minha própria casa, no meu próprio espaço, que deveria ser um refúgio, mas que, de vez em quando, também se torna uma extensão da desordem do mundo. Barulhos domésticos, objetos fora do lugar, telas piscando, demandas chegando de todos os lados. Até o micro-ondas parece impaciente. E nesses momentos eu me lembro de algo simples e reconfortante. Minha presença ordena o ambiente. Essa frase me traz de volta, porque é fácil esquecer que o ambiente responde a mim tanto quanto eu respondo a ele. Então começo pequeno. Arrumo a cama com atenção. Dobro uma toalha com respeito. Apago luzes desnecessárias. E conforme faço isso, vou me afirmando. Cada gesto simples é um convite à serenidade. Enquanto isso, minha mente se alinha ao ritmo dos movimentos. Pego uma vassoura como quem segura um cetro. Organizo uma prateleira como quem traça um mapa interior. Não limpo por obrigação, mas por honra ao espaço que me abriga. Meus pensamentos ainda tentam correr, mas cada ato de presença os desacelera. E eu digo a mim mesmo, não estou apenas limpando o lugar, estou limpando meu campo energético. A cozinha, que antes parecia um cenário de apatia, agora brilha como uma espécie de altar cotidiano. E mesmo que a louça esteja ali há horas ao tocar a água quente, digo, estou lavando também os pesos do dia. Tudo começa a mudar. Uma vela acesa no banheiro parece um gesto de luxo num mundo apressado. Um pano passado lentamente sobre a mesa traz o mesmo efeito que uma meditação guiada. E percebo, o ambiente é meu espelho. Quando eu clareio minha energia, ele devolve isso em formas inesperadas.
um cheiro agradável, um raio de sol bem posicionado, até mesmo o silêncio que se instala depois do cuidado. Antes eu pensava que só conseguiria clareza fugindo para algum lugar calmo, uma montanha, um retiro, um spa. Mas agora vejo que posso criar esse espaço aqui, no meio do barulho, no centro da vida. E digo mais uma vez, com firmeza suave: meu lar me escuta quando ajo com amor. Com o tempo, até mesmo os cantos que antes ignorava, uma pilha de papéis, um cabide torto, um fio emaranhado, parecem querer atenção, não por vaidade, mas porque esses pequenos descuidos alimentam ruídos internos. Cada coisa fora do lugar é como um pensamento não resolvido. Então me afirmo, como quem planta uma semente de calma no chão da casa. Sou jardineiro do meu espaço e do meu espírito. Curioso como, ao cuidar do ambiente, eu começo a me sentir cuidado também. Como se o universo dissesse: obrigado por arrumar isso. Agora posso te dar clareza. Não é mágica. É neurociência gentil. É atenção plena em forma de rotina. É a alquimia dos detalhes. Agora, o que antes era bagunça virou ritual. Uma xícara lavada com presença vale mais que um dia inteiro de esforço inconsciente. Um travesseiro afofado com intenção tem o poder de redefinir o humor de uma noite. E percebo que minha mente, antes lotada, está como a sala depois de ser organizada. A mesma estrutura, mas com espaço para respirar. E assim, sentado no sofá, agora limpo sob uma luz mais suave, digo baixinho: meu ambiente sou eu em forma de lugar. E esse lugar hoje está pronto para acolher o descanso. Pronto para me lembrar que a clareza começa no gesto, no toque, na decisão de honrar o que me cerca. Sou lar. Sou ordem suave em meio ao barulho. Sou presença que transforma o espaço. Mesmo depois de colocar o ambiente em ordem, há dias em que o caos insiste em se instalar, não lá fora, mas nas minhas relações. Um comentário atravessado, uma cobrança inesperada, ou simplesmente a exaustão de estar cercado de outras mentes ansiosas. Nessas horas, minha energia parece um campo aberto em dia de tempestade. Mas agora, ao invés de absorver tudo como esponja, eu coloco um limite invisível. E afirmo em voz baixa, mas firme: eu posso ser gentil sem me dissolver. Dizer: isso muda a configuração interna. Porque por muito tempo, confundi empatia com autonegação. Pensava que precisava entender todo mundo, carregar tudo, estar sempre disponível. Hoje eu me reposiciono. Começo a visualizar a minha energia como uma membrana semipermeável. Ela deixa entrar o que é necessário e recusa o excesso. E, nessa visualização, me lembro de algo que aprendi com autores como Byron Katie e Aaron T. Beck. Pensamentos não verificados se tornam armadilhas emocionais. Então, ao invés de reagir a tudo que ouço, eu passo cada frase mentalmente por um filtro simples. Isso é meu? Isso é verdade? Isso precisa ser resolvido agora? Na maioria das vezes, a resposta é não. E nessa recusa serena, encontro uma nova força. Não a força da confrontação, mas da presença que não se abala fácil. Digo: sou o observador calmo em meio à pressa dos outros. Ainda ouço o mundo à minha volta, mas agora, em vez de ser tragado, eu fico no centro. Como um lago que reflete tudo, mas permanece imóvel em sua profundidade. Em encontros sociais, respiro mais lento. Enquanto todos aceleram o ritmo, eu diminuo. Enquanto falam mais alto, eu silencio. Não por desprezo, mas por escolha. E percebo que a clareza surge quando não estou tentando vencer a conversa, mas quando ouço com todo o corpo até o que não foi dito. Meus relacionamentos mudam. Não porque os outros mudaram, mas porque eu parei de carregar suas emoções como se fossem minhas. E repito, como um lembrete reconfortante: posso amar sem me perder. Posso ouvir sem me apagar. Às vezes, alguém vem com urgência, despejando problemas como quem busca socorro. Antes, eu mergulhava junto, me afogando com a pessoa. Hoje, ofereço uma mão, mas mantenho os pés firmes fora da água. Isso é compaixão com limites. Isso é amor com estrutura.
Isso é autocuidado que não exclui o outro. Até as críticas soam diferentes agora. Alguém diz, você devia ser mais presente. E eu escuto, mas traduzo internamente. Essa pessoa sente falta de algo. Isso não significa que eu estou em falta. Essa tradução amorosa é minha proteção. E repito, o que dizem de mim revela mais sobre eles. Com isso, a mente se acalma. A raiva dos outros não precisa acender a minha. A pressa dos outros não precisa virar meu ritmo. O caos externo não tem mais passaporte para meu interior. Hoje, minha clareza é minha escolha. Não um dom místico, mas uma prática. Uma musculatura que fortaleço com cada afirmação. E antes de dormir, enquanto revejo encontros do dia, me permito soltar tudo que não me pertence, como se esvaziasse os bolsos mentais e dissesse com carinho a cada peso extra: você não é meu, obrigado por passar, mas não precisa ficar. Acordo mais leve e levo essa leveza comigo, como um escudo invisível. Não é frieza, é autoconsciência. É saber que clareza também é saber onde termina o outro e onde começa o meu silêncio. Algumas manhãs chegam como um convite disfarçado de desafio. O despertador toca e antes mesmo de abrir os olhos, já sinto a antecipação de tudo o que vai exigir minha atenção. É como se o mundo todo estivesse esperando por mim com uma lista de pendências. Mas antes de me levantar, fico deitado por alguns segundos e sussurro para mim mesmo: eu começo meu dia com intenção, não com pressa. Porque é assim que eu reequilibro a mente, não tentando controlar o que vem, mas decidindo como quero chegar até lá. Levanto com um gesto calmo, mesmo que tudo dentro de mim queira correr. Vou até a pia e lavo o rosto, não apenas para acordar, mas para sinalizar ao meu cérebro: a partir de agora eu escolho clareza. Enquanto escovo os dentes, digo baixinho: hoje não reajo, respondo. A diferença entre reagir e responder é sutil, mas transformadora. Reagir é automático. Responder é consciente. E ao repetir isso pela manhã, eu treino minha mente a caminhar com mais presença, mesmo em dias de caos. Ao preparar o café, transformo cada gesto em um pequeno ritual. O som da água, o cheiro do pó, o vapor que sobe da xícara, tudo me ancora nó agora. E enquanto o líquido escuro preenche a caneca, digo: hoje minhas ações terão o ritmo da lucidez. Não é sobre produtividade, é sobre presença. Mesmo que eu tenha 10 tarefas, escolho fazer uma de cada vez. E a cada nova atividade, repito mentalmente: isso aqui é tudo que existe agora. Se chega um e-mail urgente, respiro antes de responder. Se alguém me pressiona por uma decisão, permito-me dizer: preciso de um tempo para pensar com clareza. E veja só, o mundo não acaba. Pelo contrário, ele respeita quem se respeita. Nos trajetos, em vez de pensar nos próximos, 3 compromissos, olho ao redor, a luz atravessando uma árvore, o cachorro que caminha ao lado do dono, o som de uma bicicleta ao longe. Tudo me devolve aquilo que eu mais busco: a vida que está acontecendo, não a que eu estou antecipando. Ao longo do dia, volto a mim, sempre que percebo a aceleração mental. A mente quer pular etapas, mas eu puxo as rédeas com gentileza. Agora é agora. E isso basta. Às vezes isso exige firmeza. Recusar uma reunião desnecessária. Dizer não a um compromisso que roubaria minha paz. Ou até mesmo desligar o celular por 20 minutos. Nesse silêncio autoinduzido, reencontro algo que nem lembrava que tinha: espaço interno. E nesse espaço, percebo soluções que antes pareciam distantes, como se a clareza estivesse o tempo todo esperando apenas que eu a convidasse. No final da tarde, quando a energia começa a baixar e os pensamentos se multiplicam, eu escolho desacelerar, mesmo que o mundo continue correndo. Fecho os olhos por um instante e digo: eu não sou definido pela velocidade do ambiente, porque a paz que cultivo ao longo do dia não depende da agenda. Ela depende da intenção, e a minha, hoje, foi clara desde o primeiro segundo: viver. Devagar é a minha forma de vencer. E com esse pensamento volto para casa não exausto, mas inteiro,
com a sensação de que, mesmo em meio ao caos, fui leal à minha clareza. Às vezes, a verdadeira confusão começa quando o dia já terminou. O corpo quer descanso, mas a mente insiste em fazer hora extra. Ela começa a revisitar conversas, planejar o amanhã, imaginar 1000 cenários improváveis. Tudo isso quando eu só queria desligar. Nessas noites não brigo com os pensamentos. Eu os acolho como se fossem crianças agitadas antes de dormir. E com a mesma ternura digo: está tudo bem. Agora é hora de repousar. Me deito devagar como quem entra em um templo. Sinto o peso do colchão me segurando como se dissesse: você não precisa sustentar nada agora. E antes que os pensamentos comecem a se agitar, dou a eles uma direção. Começo com uma simples repetição. Eu estou seguro, estou em paz, posso soltar. É quase como embalar a mente no colo. Ela resiste, claro. Tenta me lembrar de prazos, de falas não ditas, de tarefas pendentes. Mas eu apenas respondo: tudo que precisa de mim pode esperar até amanhã. E assim, como um ruído de fundo, que vai se dissolvendo, a agitação mental começa a ceder. Algumas noites preciso de algo mais visual. Então imagino meus pensamentos como folhas caindo lentamente sobre um lago tranquilo. Cada folha, uma preocupação. Cada impacto na água, uma ondinha suave que logo desaparece. E nesse lago interno começo a repetir: minha mente repousa como água serena. Esse tipo de visualização me ajuda a sair do modo futuro, porque o caos, muitas vezes, é a antecipação de algo que nem aconteceu. E lembrar disso já traz alívio. A maior parte da confusão vive em possibilidades que não se concretizam. Ao repetir essas afirmações, sinto o corpo responder. Os ombros relaxam, a respiração se alonga. O peito, que antes parecia apertado, se expande como se estivesse finalmente exalando o dia. Também reconheço que nem todo pensamento precisa ser resolvido agora. Então digo gentilmente: esse pensamento pode esperar. Ele encontrará seu momento certo. E quando volto a me distrair, o que acontece naturalmente, não me culpo. Apenas volto para a respiração e repito: eu retorno ao presente com gentileza. Essa prática não é sobre controle, é sobre permissão. Permitir-se não resolver tudo, permitir-se descansar mesmo sem todas as respostas. Permitir-se confiar que a mente clara não se conquista com esforço, mas com entrega. E nessa entrega percebo o quanto meu corpo coopera quando sou gentil. Um travesseiro ajeitado com carinho, um cobertor que envolve, uma posição que acolhe. Tudo isso envia sinais de segurança. E com eles a clareza aparece como consequência, não como meta. É nessa hora que lembro de algo que ouvi de Eckhart Tolle. O agora é tudo o que você precisa. O resto é imaginação. Então deixo que o agora me embale. Deixo que ele dissolva os excessos. Deixo que ele me lembre que não estou perdido, só um pouco sobrecarregado. E em meio à escuridão confortável do quarto, repito uma última vez: a noite é minha aliada. Ela me devolve a calma que o dia roubou. Durmo sem respostas, mas com paz, e isso é mais do que suficiente. Nos dias em que tudo parece desconexo, a mente busca uma explicação. Mas na ausência de lógica, ela inventa histórias. Você está falhando. Você perdeu o controle. Todo mundo está indo bem, menos você. Essas narrativas surgem sorrateiras, com a voz exata da dúvida. Mas hoje, reconheço o tom. E antes que ganhem força, eu as interrompo com algo mais honesto. Eu não preciso acreditar em tudo que penso. Essa frase me salvou mais vezes do que consigo contar. Porque minha mente, como qualquer outra, tem seus dias nublados. E eu aprendi que clareza não é eliminar pensamentos, mas navegar entre eles com consciência. Então, quando a espiral de autocobrança começa, eu pauso. Literalmente. Paro onde estou, fecho os olhos, coloco a mão no peito e digo: estou aqui. Eu me vejo. Eu me aceito. É simples, mas profundo. Apenas me reconhecer já dissolve parte do caos. Essa prática tem raízes em várias abordagens que admiro, da psicologia de Aaron T. Beck ao trabalho de Byron Katie e até a sabedoria silenciosa do Buda. Todos apontam para o mesmo lugar.
Questione seus pensamentos, mas com compaixão. Então, em vez de me julgar, eu pergunto: isso é absolutamente verdade? Que emoção esse pensamento está tentando proteger? Existe uma versão mais suave dessa história? Quase sempre encontro uma resposta mais gentil. Se penso, eu estraguei tudo, reformulo para: talvez eu tenha errado em algo, mas estou aprendendo. Se sinto, ninguém me entende, substituo por: hoje me sinto desconectado. Isso passa. Essas pequenas reescritas não são negação, são reconexões. Eu me recuso a ser um inimigo de mim mesmo, e por isso repito com frequência: minha mente é minha aliada. Eu a treino com ternura. Nos momentos em que tudo parece urgente, lembro que posso escolher o que priorizar. E quase sempre, priorizar clareza significa desacelerar. Abro mão de ter razão, de vencer discussões internas, de revisar erros passados como se fosse encontrá-los com uma lanterna. E digo a mim mesmo: hoje meu valor não depende de produtividade nem perfeição. Esse lembrete me protege dos excessos modernos, da comparação constante, da cobrança silenciosa, do desempenho disfarçado de autoestima. Porque há dias em que só estar aqui, com o coração batendo e a mente tentando entender o mundo, já é suficiente. E nesses dias, minhas afirmações ganham um tom mais suave, quase como um sussurro. Mesmo confuso, eu sigo inteiro. Mesmo cansado, ainda sou luz. Começo a ver beleza nas pausas, nos enganos, nos vazios. Percebo que clareza não vem da certeza, mas da abertura. E quanto mais espaço dou às minhas emoções, mais elas se assentam, como poeira num quarto silencioso. À noite, antes de dormir, faço um pequeno ritual. Escrevo uma frase no caderno ao lado da cama. Às vezes é uma dúvida, às vezes um agradecimento. Mas sempre termina com: e mesmo sem saber o que virá, eu escolho confiar. Essa confiança não é cega, é cultivada, palavra por palavra, afirmação por afirmação, dia após dia, noite após noite, porque clareza, no fim das contas, não é um estado permanente, é uma prática constante. E essa prática começa sempre da mesma forma: eu sou mais do que meus pensamentos. À medida que os dias seguem, percebo que minha mente gosta de rotinas, mas não aquelas rotinas que me aprisionam em preocupações. Rotinas que cultivam calma, e a mais importante delas é a respiração. Respirar parece simples, mas a verdade é que quase sempre fazemos isso no automático. Quando estou em meio ao caos, me esforço para trazer a atenção ao ar, entrando e saindo dos meus pulmões. Sinto o frescor da inspiração, a leveza da expiração. É como uma âncora invisível que me mantém ancorado no presente. Eu digo para mim mesmo: minha respiração é meu refúgio. Essa frase se torna um mantra que repito, especialmente quando tudo ao redor quer me puxar para o turbilhão. Inspirar devagar, contar até 4, segurar, expirar lentamente. Cada ciclo acalma um pouco mais. Quando minha mente está agitada, tento imaginar que minha respiração é como as ondas do mar. Ela sobe, eleva e depois desce suavemente, levando embora o excesso. E nesse ritmo, encontro uma paz que nem sabia que existia. Essa prática me lembra os ensinamentos de Paramahansa Yogananda, que dizia que a respiração consciente é uma porta para o equilíbrio interior. E também de Bruce Lipton, que reforça o poder do corpo em regular emoções. A respiração, para mim, é mais que oxigênio. É um convite para desacelerar, para me reconectar comigo mesmo. Quando sinto ansiedade, volto a ela. Quando a mente quer fugir, volto a ela. Quando quero clareza, volto a ela. No meio do barulho, fecho os olhos por alguns segundos e escuto meu próprio ritmo interno. Sinto o peito subir e descer, o ar que passa pelas narinas, e em cada ciclo, sussurro: eu escolho a calma. É um ato de gentileza comigo mesmo. Um lembrete de que, mesmo quando o mundo grita, eu posso encontrar silêncio dentro. Às vezes, essa prática é tão simples quanto parar tudo por 1 minuto. Outras, exige que eu me comprometa a vários minutos de meditação guiada. Mas o que importa não é a duração, e sim a intenção. No fundo,
sei que não preciso de grandes técnicas para acalmar a mente. Preciso apenas voltar para casa, para mim mesmo. E minha respiração é o caminho mais direto. Por isso, antes de começar uma tarefa difícil, uma conversa delicada, ou mesmo antes de dormir, respiro fundo e digo: eu sou o silêncio que me habita. E é nesse silêncio que encontro a clareza. Não aquela clareza barulhenta, cheia de certezas absolutas, mas uma clareza gentil que aceita o mistério e acolhe o imperfeito. Com essa consciência, sinto que posso atravessar qualquer tempestade mental, porque sei que o maior poder que tenho está em mim, na capacidade de pausar, de escolher, de respirar, e enquanto a respiração continua, a mente se acalma, a alma se estende, e eu me sinto finalmente em paz. O ambiente ao meu redor pode ser um convite ou uma armadilha para a mente. Quando tudo está bagunçado, barulhento ou desorganizado, sinto como se minha cabeça também ficasse mais confusa, mais cheia. Mas aprendi que não preciso esperar um ambiente perfeito para encontrar clareza. Posso criar um santuário interno mesmo no meio da desordem. Uma das minhas práticas favoritas é transformar pequenos detalhes do ambiente em aliados. Por exemplo, ao olhar pela janela, observo a dança lenta das folhas nas árvores. O balanço delas é hipnotizante, quase como um lembrete. Mesmo no caos, há movimento e ritmo. Às vezes, me sento com os olhos fechados e me concentro no som ambiente, o zumbido distante do trânsito, o tic-tac do relógio, o murmúrio da casa. Em vez de lutar contra esses sons, aceito-os como parte da sinfonia do meu dia. E digo para mim mesmo: cada som é um fio que conecta meu presente. Essa aceitação tem um efeito quase mágico. O barulho, que antes parecia invasivo, se torna pano de fundo, uma textura que ajuda a manter minha mente ancorada. Também uso o toque para criar conforto. A textura do tecido da minha roupa, o peso do cobertor, a sensação dos pés descalços no chão. Cada sensação física me traz de volta ao presente, longe das preocupações que se escondem na mente. Quando a desordem visual incomoda, faço um exercício simples. Fecho os olhos e imagino um jardim tranquilo. Uma combinação dos jardins astecas que ouvi falar, com suas formas simétricas e cores vibrantes, misturado à calma dos jardins zen japoneses. Nesse espaço imaginário, as pedras, as flores e o som da água criam uma harmonia perfeita. E então digo: minha mente é um jardim que floresce na calma. Essa imagem me ajuda a reestruturar o que parece caótico para algo que pode ser organizado, compreendido e amado. Há também momentos em que preciso me afastar fisicamente do ambiente estressante. Dou uma breve caminhada, mesmo que curta, e foco nos detalhes simples. O cheiro da grama, o calor do sol no rosto, a brisa que toca a pele. Esses pequenos prazeres me lembram que estou vivo, que há mais no mundo do que minhas preocupações. Essa atenção plena, ou mindfulness, me devolve o controle. E não um controle rígido, mas o controle gentil de quem sabe que pode escolher onde colocar sua atenção. Assim, eu vou construindo clareza, peça por peça, como se fosse um mosaico. Cada pequeno gesto é uma afirmação silenciosa de que eu posso viver bem, mesmo em meio ao ruído. E quando volto para dentro de casa, percebo que a verdadeira ordem está em mim. Não no ambiente perfeito, mas na minha mente preparada para aceitar, observar e seguir em frente. Por isso, repito mentalmente: eu sou o espaço tranquilo dentro do caos. E essa crença me fortalece para continuar passo a passo no meu caminho para a mente clara. Quando tudo ao redor parece pedir demais, minha mente tende a querer escapar. Mas aprendi que fugir não é o caminho. É no enfrentamento gentil que encontro minha verdadeira força. Nesse processo, volto a um conceito que Joe Dispenza ensinou: a neuroplasticidade. Minha mente pode se reprogramar, mudar hábitos e crenças antigas, mesmo nas situações mais desafiadoras. E isso me dá esperança. Por isso, durante momentos de pressão, recito para mim mesmo: eu estou criando novas conexões de calma e clareza.
Essa afirmação me ajuda a lembrar que não sou um espectador passivo das minhas emoções. Posso participar ativamente da transformação interna. A prática consiste em observar os pensamentos que aparecem, sem me apegar a eles. Vejo-os como nuvens que passam pelo céu sem tentar segurá-las. E digo, eles são temporários, eu sou permanente. Quando um pensamento negativo surge, não o rejeito com força, mas o acolho com curiosidade. Pergunto, de onde você veio? O que quer me dizer? Muitas vezes percebo que ele é apenas um sinal de algo que precisa de atenção, não um inimigo. Essa atitude de abertura transforma o medo em aprendizado. Ao invés de evitar a sensação desconfortável, eu a abraço com carinho. E nisso, encontro liberdade. Durante o dia, pratico pequenas pausas para reconhecer minhas emoções. Um suspiro profundo, um toque na pele, um olhar para o céu. Esses momentos me trazem de volta para o centro. Quando as pressões se acumulam, não me culpo. Digo, eu sou humano, e isso é suficiente. Essa aceitação me permite soltar a necessidade de perfeição, que só aumenta o caos. Aos poucos, sinto minha mente se reconfigurar. As velhas trilhas de preocupação se tornam menos frequentes, enquanto caminhos de calma e confiança se fortalecem. À noite, quando o mundo silencia, revisito essas práticas. Com a mente mais leve, repito as afirmações que plantam serenidade. Eu escolho paz, mesmo em meio ao turbilhão. E assim a mente clara surge, não como ausência de dificuldades, mas como presença consciente. Essa clareza é um presente que me dou todos os dias. Um convite para viver com mais leveza, atenção e amor próprio. À medida que avanço nessa jornada, percebo que a clareza mental também depende da forma como me relaciono com meu corpo. Não sou apenas mente, sou um conjunto integrado de pensamentos, emoções e sensações físicas. E cuidar do corpo é essencial para manter a mente equilibrada. Quando me sinto disperso ou confuso, volto minha atenção para o que meu corpo está me dizendo. Um aperto no peito, uma tensão nos ombros, uma respiração curta. São sinais valiosos que merecem respeito. Pratico alongamentos suaves, quase como uma dança lenta, onde sinto cada músculo se libertando do peso acumulado. Esse movimento consciente me traz para o aqui e agora, me conecta com a realidade do meu corpo. Também presto atenção à alimentação, sabendo que o que coloco dentro de mim influencia diretamente meu estado mental. Opções simples, naturais, que nutrem e acalmam. Nada de excessos que pesam na mente. Outra ferramenta poderosa que uso é a visualização. Fecho os olhos e imagino uma luz cálida que começa nos pés, subindo lentamente pelo corpo, relaxando cada parte que toca. Essa luz limpa os resíduos do estresse, abrindo espaço para a serenidade. Sinto o corpo se tornando leve, como se flutuasse numa nuvem macia. Essa sensação traz um conforto quase infantil, uma lembrança do tempo em que tudo parecia simples. Nesse estado afirmo para mim mesmo, meu corpo é meu templo de paz. Essa conexão corpo-mente é reforçada pela meditação guiada, inspirada nos ensinamentos de Daniel Goleman sobre inteligência emocional. Ao aprender a reconhecer as emoções, sem julgamento, minha mente se torna mais clara e compassiva. E quando a confusão ameaça retornar, volto a essa consciência corporal. Ela é como um farol na névoa que me guia para a clareza. No fim do dia, antes de dormir, agradeço ao meu corpo por suportar tudo o que passei. Reafirmo meu compromisso de cuidar dele, não como uma tarefa, mas como um ato de amor. Essa harmonia entre mente e corpo cria um espaço interno onde a calma floresce naturalmente. E é nesse espaço que eu encontro minha clareza mais profunda. Ao longo do tempo, também percebo a importância de cultivar a paciência comigo mesmo. Muitas vezes, em ambientes caóticos, quero resultados imediatos, clareza instantânea, tranquilidade imediata. Mas a mente não funciona assim. Ela é um jardim que cresce no seu próprio tempo. Aprendo a não me julgar quando a mente se dispersa, quando a ansiedade volta, quando as dúvidas insistem. Em vez disso, abraço minha imperfeição com um sorriso suave.
quase irônico, pensando: "Ah, aqui vamos nós de novo, e tudo bem." Essa atitude de aceitação me liberta da pressão de dever ser perfeito. E, paradoxalmente, essa liberdade cria o terreno fértil para a calma florescer. Eu pratico a arte de ser gentil, especialmente nas horas mais difíceis. Quando me sinto sobrecarregado, digo para mim mesmo: eu sou paciente com meu processo. Essa frase é como uma ponte que me permite atravessar os momentos de tensão sem me perder. Também percebo que a paciência me ajuda a observar meus padrões de pensamento sem entrar em conflito com eles. É como observar uma peça de teatro, onde cada personagem representa um aspecto da minha mente. Eu assisto, reconheço e deixo passar. Martin Seligman, com sua psicologia positiva, reforça essa prática ao destacar a importância de focar nos pontos fortes e na resiliência, ao invés das falhas. E eu aplico isso a mim mesmo, celebrando cada pequena vitória. Aquela pausa consciente, aquela respiração profunda, aquele momento de silêncio. Esses pequenos sucessos se acumulam como gotas d'água que formam um rio sereno. Com o tempo, vejo que a paciência não é passividade, mas uma força sutil que me mantém firme e presente. Quando o caos tentar me puxar para o turbilhão, lembro que a paciência é meu escudo e minha lâmina, e assim sigo caminhando, com passos lentos, firmes, em direção à clareza. Chego a um ponto onde a mente clara não é mais um objetivo distante, mas uma realidade viva dentro de mim. Não é ausência de barulho, mas presença consciente no meio dele. Como Eckhart Tolle ensina, o poder está em aceitar o momento presente, exatamente como ele é. Sinto que a clareza que busquei tanto tempo se manifesta na habilidade de observar sem julgamento, de sentir sem medo, de simplesmente ser. Nesses momentos, afirmo para mim mesmo, com uma voz suave e firme: eu sou a calma que permanece. Percebo que mesmo em meio a tempestades externas, posso manter um centro firme, uma base sólida de paz. Também entendo que essa jornada é contínua, que sempre haverá desafios, distrações e momentos de turbulência. Mas agora, eu os encaro com uma nova postura: curiosidade, compaixão e confiança. Quando sinto que a mente começa a vagar, retorno à respiração, à conexão com o corpo, à aceitação paciente. E, ao final de cada dia, ao deitar a cabeça no travesseiro, repito as afirmações que me guiaram até aqui. Eu sou capaz. Eu sou tranquilo. Eu sou claro. Essa prática me prepara para o descanso profundo, para o sono reparador que renova não só o corpo, mas a mente. Eu fecho os olhos e deixo que o silêncio me envolva, sabendo que, ao despertar, levarei comigo. Essa clareza suave e constante é um ciclo de autocuidado e transformação que se renova a cada instante. Assim, no coração do caos, descubro meu santuário. Agora, com o ritmo desacelerando, permita-se afundar mais profundamente no conforto que criou. Sinta o peso do corpo se espalhar pelo colchão, cada músculo relaxando como se flutuasse em água morna. Imagine uma brisa suave acariciando a pele, trazendo um frescor gentil que acalma cada pensamento acelerado. Você está seguro aqui, neste momento, protegido do mundo lá fora. Não há pressa, nem obrigações, apenas o presente tranquilo, onde tudo está em paz. Deixe sua mente vagar lentamente por espaços calmos, onde as preocupações se dissolvem como névoa ao sol da manhã. Respire com naturalidade, deixando o corpo encontrar seu ritmo perfeito. Permita que cada inspiração traga calma e cada expiração leve, embora qualquer tensão remanescente. Você merece essa paz profunda e renovadora. Quando estiver pronto, entregue-se ao sono com a certeza de que amanhã seu coração e mente estarão mais claros, mais leves, mais fortes. Durma bem, sabendo que esse santuário interno está sempre com você, esperando para acolhê-lo.